Bom dia, mulheres maravilhosas, grandiosas e sensacionais. Quintou aí na sua vida, amanhã é feriado, amanhã não teremos aula, grande feriado aí do mês de novembro, teremos dois feriados no mês de novembro, né, gente? Fiquei sabendo que teremos mais um dia 20. Obrigado, obrigado, Lula, por essa ajuda, né? Mas em tudo dá graça, né? Então vamos agradecer por esse dia que está iniciando, vamos pedir que o Espírito Santo nos conduza, né? Que o Espírito Santo fale através de nós, que o Espírito Santo veja através de nós, que o Espírito Santo guie a nossa vida. Então vamos pedir realmente, né, que a nossa vibração é leve, que nós possamos ser um canal de Deus aqui na Terra, um canal de luz, que possamos usar nosso poder a favor de nós e a favor da humanidade inteira, né? Nunca reclamando, nunca murmurando, fofocando, essas coisas que a gente faz no dia a dia que estão tão impregnadas e a gente acha tão normal que às vezes a gente já fez o dia todo, né, e nem se deu conta. Então vamos colocar realmente todas essas coisas na mão de Deus. Então eu fiz uma oração aqui e eu vou ler aqui para vocês a oração do dia. Querido Deus, agradeço por esse novo dia e por todas as oportunidades que ele traz. Peço que me guie em cada passo, ajudando-me a agir com sabedoria, bondade e paciência. Que o meu coração esteja aberto para reconhecer e valorizar as bênçãos que colocas no meu caminho. Fortalece-me diante dos desafios e me dá coragem para enfrentar cada situação com fé e confiança em Ti. Senhor, abençoa também a vida de todos ao meu redor. Que possamos espalhar amor, paz, esperança e que as tuas bênçãos estejam sobre nossas famílias, amigos e sobre aqueles que mais precisam de ti nesse momento. Entrego esse dia em tuas mãos, com gratidão e devoção. Que seja um dia de luz e de paz. Em nome de Jesus Cristo, amém. Então, Amém. eu quero pedir, né, nesse momento, para todas as meninas que estão aqui, e quero pedir para a Lígia também, né, que ela seja um canal de Deus para expandir e melhorar o mundo, que ela seja um canal de Deus para aberto, né, para que o poder divino fale através dela e que ela leve mais luz para outras pessoas que está precisando. Muitas pessoas estão, né, nessa área sexual com tantos problemas no casamento, não tem mais vontade, não tem mais libido, acha que está sem testosterona e acha tanta coisa, né? Mas os maiores problemas estão aqui na nossa cabeça, gente. Então, quando eu entendo que o meu problema está aqui, 90% do meu problema está resolvido. Então, que a Lígia possa fazer esse trabalho aqui, né, no nosso país, na nossa terra, de realmente levar conhecimento e esclarecer que com a mudança de mentalidade tudo muda. Então, Lígia, eu passo a voz para você, seja muito bem-vinda, quero agradecer. Nossa, Lígia, hoje você caprichou no bizu, hein? Você viu? Eu não estava vendo que Era estava para aparecer, né? pequenininho. Era para aparecer logo cedo. Viu? Diz meu marido que eu fico parecendo um grifa-texto. Ele diz que eu pareço um grifa-texto ambulante pela casa. Ai, meu Deus do céu, que sensibilidade, né? Homens, né? Homens, aham, homens, é assim. Ai, Lídia, seja muito bem-vinda com teu bom humor, muito bem, que Deus te conduza aqui, tá? E nós estamos aqui para te ouvir, depois para espalhar essa aula aqui para o máximo de mulheres que quiserem melhorar essa parte da vida delas. Fique à vontade. Certinho. Cris, muito obrigada, né? Então, bom dia para todas as meninas, as mulheres que estão conosco nesse momento e vão estar conosco depois, né? É, Então, sejam todas muito bem recebidas e acolhidas, né? Agradeço já pela oração, porque geralmente a gente está acostumado, ou a gente costuma separar a parte espiritual, né? Vamos supor assim, grandes eventos costumam se separar a parte espiritual, e nós priorizamos por isso, né? O nosso legado, a nossa missão está intimamente ligada também à nossa espiritualidade, e sem a espiritualidade a gente não faz nada. Então, sem Deus estando na frente, não fazemos nada, né? Então, quero agradecer a todas vocês por este momento, né? Mais um dia aí, nós vamos estar novamente reunidos para falar de um assunto
bastante delicado, necessário, importante. É aquela forma de colocar fogo na caixa d'água, né? Então, acho que não sei se às vezes tem alguém diferente hoje, no dia de hoje, mas né, só vou fazer uma breve apresentação. Eu sou Lígia, tenho 44 anos, sou casada há 19 anos com o Fabrício, temos 3 filhos, né? Tenho o Matheus Henrique, Ana Luísa e Vitor Israel, tenho uma neta de 5 anos, a Luísa. Atuo também na área do comércio por conta da empresa familiar, mas estou em desenvolvimento já há alguns anos, né? Com os estudos de. Tenho formação na pedagogia, mas também em desenvolvimento, né? Tenho o curso de psicanálise, tenho também uma pós-graduação em espiritualidade mística e acompanhamento espiritual pela PUC, já entrando nesse trabalho, e a área da sexualidade, que eu já fiz alguns cursos e ainda estou em desenvolvimento, né? Porque é uma área que nunca tem fim, assim como todas as outras, né? A diferença é que ela tem 2 vertentes. A gente trabalha a favor dela ou a gente tem que lutar contra os malefícios que fazem errado da parte da sexualidade. Então, no dia de hoje, nós escolhemos por tema, né, o PPA, mas ninguém pense na música do PPA do Pedro Paulo e Alex, tá? Pensamento, planejamento e ação, né? Aí pensamos, mas a gente precisa de tudo isso para uma atividade que é tão óbvia assim? Precisamos. Porque, primeiro, como tudo são trevos, tudo são bifurcações, mas é um assunto que ele. Se você já é casado, automaticamente ele acontece, sim. Aí, bifurcação 1, ou ele acontece de forma obrigatória, sistemática, né? Tipo assim, tem porque tem, ou ela acontece porque ela é satisfatória, ela é feliz, ela é precisa, ela é necessária, ela é, né, ela faz parte de uma completude. Então, assim, a gente precisa sim, né, desses passos do PPA. Questão do pensamento, a gente fala. A gente dedica tempo para tudo, né? Vamos supor. Quem, neste momento de manhã, pôde fazer este planejamento, esse pensamento, vou levantar cedo e vou assistir a aula, vou participar, vou, né? Vou aprender algo, beleza. Então, quer dizer, você pensou, você planejou e está na atitude, beleza. Tem quem vá fazer isso depois, mas também teve que ter tudo isso. Então, a gente se dedica, a gente se planeja na casa, com a família, para o trabalho, para a profissão, para todas as nossas obrigações. Por que não dedicar tempo também para esse cuidado na área da sexualidade? Porque não é só pensando na área da sexualidade, pensando para o outro. Não é para nós, é para mim, né? A começar de mim, porque é aquilo, ninguém dá aquilo que não tem. A gente só transborda na vida dos outros aquilo que a gente tem, tanto coisas boas quanto coisas ruins. Então, essa questão da dedicação. Se tudo que a gente se empenha, vamos falar assim, nós como mulheres, porque tem essa questão masculina, que o homem, eu trabalho fora, eu sou provedor, né? Tudo bem. Aí a mulher, ela administra um milhão de coisas, gente. Eu falo que nós somos assim, né? Eu falo assim que parece que de nós realmente brota braços, né? Como é que a gente consegue realmente pensar 2, 3 coisas ao mesmo tempo, né? É porque a nossa configuração divina já era própria para isso. Quer dizer, se Deus já nos preparou tão ágeis, tão hábeis, com tanta coisa, por que que Deus não ia pensar coisas específicas e próprias para nós mulheres, né? Então, isso também é divino dentro desse quadro que Deus preparou também para nós na área da sexualidade, né? Então, como eu falei, questão das bifurcações, né? Então, o primeiro passo seria o tema do Zeca Pagodinho. Gente, hoje eu amanheci com 1001 música na cabeça. Será que a gente faz o tema Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tipo assim, né? Tem? Então tem. Tem o quê? Eu tenho que me depilar porque eu tenho que me depilar porque o marido gosta, porque o marido exige. Eu tenho que me depilar porque senão fica feio eu colocar uma saia e aí a perna cabeluda. Quer dizer, eu tenho o quê? Eu tenho que ir por causa dos outros ou eu tenho um cuidado comigo? Isso é para mim. Isso é um cuidado comigo.
Isso é um zelo comigo. Isso é um agrado para mim. De eu saber que eu estou bonita, que eu estou preparada, ou que eu me cuido, que eu me preocupo, né? Então, são essas pequenas coisas, e que no dia a dia isso vai tirando a rotina, ela vai minando isso de nós mulheres. Se a gente não colocar como uma rotina, não deixar de fazer isso, não deixar de fazer, não deixar de fazer uma unha, né? Às vezes eu tenho dificuldade de ir no salão para fazer aquela coisa da regularidade. Eu ainda não estou conseguindo isso, né? Pretendo um dia. Mas ainda agora, isso não está sendo uma prioridade. Mas nem por isso, às vezes, eu não deixo de estar lavando a roupa, ou como muitas de vocês, está lavando a roupa, você já deixa o alicatinho, você já deixa ali o empurrador de cutícula, você entendeu? Amoleceu, você vai lá, 1, 2, 3, tira um bife, beleza, você entendeu? E assim nós vamos. Nós não podemos deixar esse cuidado conosco, porque senão a gente relaxa mesmo. E aí vira, deixa a vida me levar. Mas em contrapartida, a gente também tem essa coisa do pensar em melhorar, né? E se pensar em melhorar. Então eu pergunto para vocês, deixo aí para vocês que vocês ficam com esse barulho, né? Durmam com esse barulho, como diz. Né? Ainda mais agora, um feriado aí, numa sexta-feira, né? Tem muita gente que às vezes não trabalha no sábado, consegue dar aquela emendada boa, né? Como que nós pensamos sobre o sexo? Como que foi a nossa configuração para o sexo? Né? Muitas de nós, idades diferentes, culturas diferentes, educação familiar diferente, mas como que nós pensamos? Como que o sexo ele nos foi apresentado? Né? É muito triste porque várias vezes eu vou conversando com mulheres de várias idades e assim, conforme comentamos muito por cima na outra aula, nós temos essa grande disparidade. Parece que a gente não tem aquele um parâmetro alto, uma metade, e agora nós estamos. Parece que nós saltamos de uma situação extrema para outra. A situação extrema seria não tínhamos informação, né? Eu penso assim, pelo lado das minhas avós, né? Eu de lembrar, às vezes, esse comentário das minhas avós, e até hoje, mais madura, entendendo as coisas, percebeu o jeito com que elas lidavam, né? Agora a gente já madura, a gente lembra das situações e vai fazendo uma referência, né? Então, quer dizer, aquela questão da obrigação, né? As mulheres, né, eram objetos de necessidade, aquela coisa da casa. O homem trabalha fora, a mulher fica em casa. Então, é obrigação dela dar conta de tudo. O homem só chegava, colocava comida, você entendeu? Mas assim, o ter o carinho, ter o apoio, não tinha condições. Mas porque eles também não aprenderam antes e não souberam passar isso. O que aconteceu? Com o passar do tempo, a gente começou a entender que mais coisas compunham essa formação de família, né? Então, antigamente eram muitos filhos, então já vem tudo isso, né? As famílias eram como se fossem devotas de São Bento. Não sei se vocês já ouviram essa, né? Devoto de São Bento, era um fóroto dentro, né, da barriga. Então, eu sei que é para acabar um negócio desse, né? Tô vendo a Cris falar para acabar, né? Mas devoto de São Bento, um fóroto dentro, né? Então, quer dizer, era aquilo. Quantas de vocês, quantas de nós temos nas nossas histórias isso, de lembrar, né, dos nossos familiares falando, né? Ah, porque o tio fulano de tal cuidava do fulano de tal, que cuidava do fulano de tal, e assim as coisas iam. Então, o que ia acontecendo? Aí nisso vinham todas as histórias que vira muita risada em época de Natal e Ano Novo, que era contar, você entendeu? Quando um irmão ia cuidar do outro e que acabava judiando sem querer, porque ele fazia o que sabia, né? Então, assim vai, né? Que nem meu pai, que colocou meu tio na cadeira, naqueles bercinhos de balanço, tava num quarto. E aí ele pegou e tava com preguiça de ficar balançando, ele foi na cadeira de balanço do outro quarto, fez um furinho na parede, passou uma linha e ficou. Ele balançava para frente e para trás e trazia a cordinha. É claro que embalou e meu tio caiu, você entendeu? Então, quantas configurações dessas mulheres aconteciam nesse contexto? Na obrigação. Muitas mulheres eram obrigadas a estar no campo, de café, geralmente, café, algodão, você entendeu? Se às vezes era uma coisa mais familiar e às vezes, né, ou às vezes tinham os filhos mais afastados, quantas mulheres, eu lembro de relatos de mulheres falando, você entendeu, que elas eram obrigadas a ter relação ali.
Você entendeu? Aquela coisa assim, bruta, né? Grotesca, suja, sem preparo, né? E então, assim, quantas dores as nossas ancestrais, as nossas antepassadas trouxeram com isso, né? Uma relação sexual sem preparo, sem desejo, sem amor. Então, quantas delas passaram por uma situação de estupro dentro de uma relação de casamento? Por quê? Porque era obrigado, né? Ou quantas mulheres sustentaram a situação do fechar os olhos, né? Do tipo assim, não estou vendo o que está acontecendo dentro da minha casa, porque tinham funcionárias na casa, ou porque às vezes, né, eram meninas mais novas, porque sabia que o marido às vezes era, como é que a gente fala? Hoje a gente pode dizer que é infiel, mas tipo, né, era sem noção e grotesco mesmo, né? Para procurar essas mulheres e às vezes manter relação nas vistas da própria mulher, e ela tinha que fingir demência e cegueira. Então, quanta tristeza as nossas antepassadas trouxeram por causa disso. E através delas vieram isso. Ai, sexo é ruim, sexo é nojento, ui, que nojo, ai, é pecado, né? Ou relato de mulheres que tiveram os filhos e depois que tiveram os filhos não tinham mais a relação sexual, porque a relação sexual era só para ter filhos. Deus tinha deixado para isso. Então acabou, não tem mais. Quantos casais que dormem separados, né? Aquilo, eu tenho minha individualidade. Eu não suporto ronco, eu não quero isso. Porque eu não sou obrigada. Então, quanta tristeza dentro desse tipo de relação. Então, muitas de nós tivemos essa informação. Esses seriam os parâmetros mais altos e longes e difíceis, sem contato, sem diálogo, sem nada. Em contrapartida, hoje a gente tem diálogo aberto, nós temos todos os tipos de informação na nossa mão. Infelizmente, até é ruim, porque às vezes os nossos filhos, que são menores de idade, recebem essa informação e não recebem ela de forma correta. Por isso, nós pais não devemos. Isso seja pai, tio, avô, padrinho. Nós devemos ser aquelas pessoas que estão sempre atenta e ver se a criança está tendo algum contato com algo que não é para a idade dela e a informação está incorreta. Então, nós devemos sim e normalizar. Normalizar nomes, né? Seja de pênis, seja de vagina, você entendeu? A gente não tem que ficar falando, a tetinha, o piu-piuzinho, a periquitinha, né? Então, tipo assim, a gente precisa normalizar, sim, você entendeu? Se de vez em quando, se a pessoa tem, vamos supor, tem uma dificuldade, tem aí uma vergonha, passa um alinho de peroba na cara, dá aquela engolida no orgulho, você entendeu? E finge que você sabe do assunto, porque quem vai receber a informação, ela vai ter esse diagnóstico de que você está ou não, ou despreparado, ou que você está, como diz assim, chateado de tocar naquele assunto, que você está muito angustiado de tocar naquele assunto, então você já faz aquela cara, olha, deixa eu te falar isso. Então, quer dizer, tudo isso traz aquela informação. Nossa, uma vez eu tive uma conversa com alguém que era da família, ou pai, ou mãe, ou tio. Nossa, eu lembro que fui falar sobre sexo. Então, quer dizer, aquilo registra. Que é como a Cris falou, é muito mais do que só é, corpo, alguma coisa. É cabeça. É o que você entende, porque o que a gente entende é o que distribui para o corpo. Por isso é que muitas vezes desenvolvemos doenças, né? Comprovadíssimo, a gente não tem como negar isso, isso é irrefutável, como disse. Então, isso também acontece na área sexual. E nós precisamos trabalhar, né, com esse tipo de situação. Então, quais as nossas reações? Será que elas são boas ou não? São positivas ou não? Então, nós tínhamos lá um parâmetro que era bastante negativo, um pouco, né? Uma grande maioria seria uma visão negativa, e hoje nós temos uma visão totalmente aberta, depravada, libertina, sem compromisso. Porque quem falar para mim assim, ele já não é assim, então vamos entrar aqui na live e vamos discutir isso. Porque se alguém falar para mim que não está achando que hoje essa parte da sexualidade ela está numa liberdade absurda, então eu não tô, eu tô fora do contexto, que eu acredito que não, né? Porque hoje a gente está vendo aí, sei lá, desenhos que estão apresentando já todos esses ensinamentos. Se a gente vai pegar aí um seriado jovem,
ele não tem aí, às vezes, um contexto que vai falando sobre os problemas do jovem, você entendeu? Dele não saber o que ele quer, se ele não se sente um pouco criança, adulto, os conflitos. Ele já parte direto para o conflito da sexualidade, dos envolvimentos do relacionamento. Então, o que acontece? Os nossos jovens estão tendo uma informação muito antecipada e errado. E aí, se eles estão tendo isso daí na adolescência ou numa pré-adolescência, o que é errado, aí eles vão para a juventude arrebentando com tudo. E aí o que que acontece? Todo envolvimento sexual que a gente tem são trocas, né? São trocas. Então, o que nós estamos trocando com o outro? Então, a grande maioria das pessoas não percebem isso, que essa troca, ela faz parte de um tudo. Quem se envolve sexualmente com você vai ter uma troca de tudo. Tem uma troca de corpo, de espírito, de alma. A pessoa tem acesso ao teu mais sagrado, ao teu interior, né? Então, muito mais além do que a penetração, vem também todas essas coisas agregadas, né? E tudo isso fica fora de um planejamento, de um pensamento, por quê? Porque aí isso acontece assim automático, você sai e mete o louco, que seria contrário do que nós pensamos, né? Do que nós trazemos como propósito, que é pensar, planejar, né? Para agir. Falando dentro disso, a gente fala que a mulher ela é uma caixinha de surpresa, né? Como a gente tem 1001 braços e pernas e o pensamento ele dá conta de muitas gavetas abertas, resolvendo várias coisas. Eu não sei se vocês sabem, mas num processo de excitação, o corpo do homem ele recebe ele age de forma diferente da mulher. Óbvio. Lígia, todo mundo sabe disso, né? Por quê? Porque o que que acontece? O homem, a parte dele é externa, geralmente é visual, né? Olhou, levantou. Então, o homem, ele é muito assim. Agora, nós mulheres somos diferentes. E cada mulher tem, às vezes, aquela parte do corpo do homem que ela acha mais atrativo, né? Dificilmente uma mulher vai olhar, geralmente, para as partes ou genitais, ou tipo assim, passa o homem, você fala, bundão, hein? Quer dizer, para você falar bundão, quer dizer, você primeiro olhou, sei lá, o jeito do cabelo, o rosto, você olhou o porte físico, né? A gente vai por outros caminhos, né? Depois a gente dá um check-up geral, assim, né? Mas o homem não. E isso eu falo, não é porque é pra gente ficar olhando para os outros homens, não, tá, mulheres? É pra gente reparar, é pra gente reparar no nosso mesmo, né? Vamos supor, nós dentro de casa, no nosso marido, quando o marido passa, dificilmente a gente demonstra para eles que esse olhar é esse olhar de desejo. A gente olha como que olha, né? E geralmente o homem já tem esse olhar diferente pra gente, né? Ele já olha com esse olhar de desejo. Eu até achei engraçado hoje de manhã, eu estava vendo uma sexóloga falando, se não me engano, não sei se é Elaine Damasceno, até tem o sobrenome parecido com a Kátia, ela falando assim, homens não usem a frase hoje tem. Ela falou assim, porque esse hoje tem já está decidido que não vai ter nada o que poderia ter. Porque esse hoje tem já está um ranço, né? Se alguém não tiver ranço, por favor, manda ali, você entendeu? Que depois eu quero conversar separado, porque eu quero aprender esse não ter ranço. Porque esse de cara, do nada. E aí? Hoje tem? Meu, dá um ranço, né? Então não faça isso. Então, quer dizer, vem tudo aquilo, né? Mas assim, dentro de uma parte fisiológica, é muito interessante você pensar que o nosso corpo tá lá trabalhando bonitinho, né? O fluxo sanguíneo tá beleza para todo mundo que está normal e com saúde. Porém, no momento de excitação, no corpo peniano do homem, esse fluxo sanguíneo aumenta 20 vezes. Para vocês terem ideia de como acontece com o fluxo sanguíneo no corpo. Tanto que ele acelera para, né, poder encher o corpo cavernoso e aí deixar o pênis bonito, ereto, brilhando, né? Atrativo, desejável, né? Podemos, né? Mas então, aí a gente pega o seguinte: o homem tem a parte já externa, porque o dele tudo é externo, né?
Seja o pênis, seja o sacro escrotal dele, tudo é externo. Então, todos os estímulos dele, os toques, são externos. Até porque a glande do pênis do homem, ela tem 4.000 terminações nervosas. Então, quer dizer, aonde aqui no corpo nós temos 4.000 terminações nervosas, todas concentradas para uma única atividade que seria prazer. Só isso. Prazer, conexão, relaxamento. Isso é o grau do êxtase. Então, quer dizer, quem tem algum tipo de vício, se conhecesse bem o que é uma relação sexual, ele trocaria todos os tipos de vício, né, por uma boa relação sexual. E já no caso da vagina, por incrível que pareça, né? Como diz da mulher, é tudo dentro, né? Os sentimentos são todos internos, né? Porque o homem é tudo para fora, né? Eu falo que até deu raiva e ele fala. Pronto, dali 2 segundos, passou, tá tudo bem. Ué, por que você tá emburrada? Quer dizer, porque nós mulheres internalizamos, né? Internalizamos os sentimentos. Quando estamos grávidas, internalizamos o feto. Então, tudo é dentro. Então, não seria diferente, né? Com a caixinha, essa máquina que Deus criou, né? Com todos os seus caminhos de perfeição. Então, na vagina, o clitóris é que tem essas terminações nervosas próprio para esse tipo de situação, que é o dar prazer. Mas, claro, né? Como nós somos mulheres evoluídas, nós temos 8.000 terminações nervosas no clitóris quando ele é irrigado de sangue, quando ele tem essa vasocompressão que a gente fala, né? Então ele chega a ter. E os estudos de 2022 revisaram todos os estudos antigos e aí eles confirmaram que não são 8.000 terminações nervosas, mas passam de 10.000 terminações nervosas. Então, quer dizer, é muita condição da mulher ter uma vida sexualmente saudável, feliz, resolvida e prazerosa. Então, né, a gente precisa estar conhecendo isso. Ah, tá, mas e como é que nós vamos saber isso se lá no passado, talvez seja diferente, que nem a gente fala, eu estou falando por uma maioria, né? Pode ser que não tivemos essa informação de vem aqui, né? Vamos ver como que é a vagina, né? Até porque a gente não tem esse estudo em nenhum lugar. Ó, senta aqui, vamos sentar num grupo pequeno de mulheres, vamos falar sobre a vagina. Ai, não quero falar. Como que você não quer falar, criatura? Você tem uma? Como que você não quer ver? Você tem uma, você lida com ela todo dia, né? Quantas situações, quer dizer, você vai ao banheiro para fazer xixi, você toca a vagina. Você vai ter um parto normal, você tem o uso da vagina. Então, quer dizer, e aí nós não conhecemos a vagina como esse canal de prazer. E esse prazer tem que ser bom, ele é saudável, ele faz parte da saúde. A gente precisa entender que isso faz parte da saúde. Não é uma questão de sacanagem, não é porque as pessoas. Ai, fulano tem distúrbio. Não, não é normal. Ai, gosta demais. Ai, é ninfomaníaca. Gente, pelo amor de Deus, vamos normalizar esse tipo de coisa. Você entendeu? O estar realizada sexualmente com o seu parceiro, com o seu companheiro, com o seu esposo, né? Ou com a sua esposa, porque a gente sabe que depois eu sei que alguns homens assistem também às aulas. Isso é direito, né? O dever já está incluso dentro do contrato do casamento que nós falamos, né? Dentro do contrato, mas dentro do compromisso de matrimônio, ele tem que ser um direito de ser bom, feliz, eficaz, prazeroso, maravilhoso, para ter conexão, para ter intimidade, para elevar o casal a um nível que o financeiro não abala, a infidelidade não chega, as desordens dificilmente batem a porta, ou quando batem, o casal ele consegue identificar as coisas que não estão legais e elas já se previnem, fechando os tipos de brecha que podem entrar no relacionamento. Então, espero que esteja fazendo sentido para todas vocês esse tipo de comentário, né? Mas... E tudo começa, aí a gente fala, né?
não conhecemos a vagina, não olhamos, achamos feia, né? Porque a nossa informação, talvez, sexual, que nós tivemos alguma informação, foi da área da pornografia. Então, é claro que todas as mulheres, como atriz, alguém assiste algum filme. Então, tirando The Walking Dead, que eu achava horrível aquele seriado, que todo mundo aqui em casa, meus filhos, a Ana Luísa e o Fabrício gostavam de assistir, né? Eu falava assim, gente, mãe, vem assistir com a gente porque é muito legal. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, só tem coisa marrom e bege, porque é só zumbi. Marrom e bege, gente derretendo, gente feia. Eu falei, não, tem nem romance. Não, mãe, tem romance, assim. Eu falei, que romance que tem num negócio que é todo, né? Então, eu falei assim, de jeito nenhum. A gente tem que ter essa questão do cuidado. Tem que ter essa questão do cuidado. Aí, eu digo para vocês, o que a gente precisa para fazer isso, para melhorar esse tipo de coisa? Há quanto tempo a gente não procura boas leituras, bons estímulos, bons livros, boas informações? O que será que os nossos olhos estão recebendo, né? Locais de estímulo, quando a gente fala. Beijo. Gente, há quanto tempo? Quando a gente começa a escutar falar sobre a questão do beijo, a gente fala assim, ai, nossa, né? Ui, sei lá, vai passando despercebido, né? Tá, quantas de nós fomos casadas aí há poucos anos ou muitos anos? Vocês não beijavam, não? Beijava. Ai, como era gostoso, porque na verdade era o que podia fazer, né? Era abraçar, conversar e beijar, abraçar, conversar e beijar. Então, quer dizer que quando ele passou para um outro patamar, que ele começou a ter a relação, ou quando vieram também os outros compromissos, o casamento, os filhos, as obrigações, tudo, nós fomos colocando todas essas outras coisas no lugar. Deixamos de beijar. Deixamos de nos conectar. Deixamos de sentir o cheiro do outro. Deixamos de sentir o toque do outro. A gente já não anda mais junto de mão dada, que é o que a maioria, às vezes, eu com o Fabrício, a gente vê assim na rua, às vezes quando a gente vê, às vezes, casal de pessoas de mais idade, né? A gente, às vezes, geralmente vê, às vezes, o senhorzinho andando na frente e a senhorinha andando atrás. Ela catando um cavaquinho para tentar alcançar ele, né? Mas também é tão bonito quando a gente olha, assim, às vezes eu falo, quando olha aquele casalzinho já de mais idade, apaixonado, de mãozinha dada, eu falei, amor, ó, vamos copiar. A gente tem que, falei, a nossa meta tem que ser essa, né? Não deixar de estar ali conectado, né? E aí, e a gente vai perdendo isso, gente. Começa a prestar atenção. Eu tô falando isso porque eu comecei a rever algumas coisas de alguns anos, assim. Tem coisas que eu já nunca fui de deixar muito passar, mas tem coisas que eu deixei passar e eu já falo para vocês. Mas, ó, vamos andar em família. Aí pega e põe todo mundo no meio do casal. Aí você pega, põe os filhos, vai sentar no lugar, põe os filhos no meio. Procura priorizar o companheiro. Põe os filhos ao lado. Procura estar sempre junto, porque, gente, os filhos crescem, tudo acontece e a gente precisa estar mais conectada ao nosso parceiro, ao nosso companheiro. A gente precisa dizer: estou aqui e quero estar aqui. Esta é a minha posição ao seu lado. Isso, ambos, o homem ou a mulher. Então, quer dizer, a gente deixa de beijar na boca. E beijo, como diz a Ariane, né? Ela falou assim que o problema, que o grande vilão hoje em dia dos casamentos é o bloque, né? Ela falou, você chega e dá um beijo, bloque. Ploque, ploque. Né? Eu tô indo trabalhar, ploque. Eu te vejo depois, ploque. Ou quando tá bravo. Tá, tchau. Aquele ploque duro, né? Chega, tá com a boca, chega, tá assim, ó. Então, quer dizer, aquilo do parar, beijar, conectar, né? Põe a mão na nuca, segura o outro, beija, sente, aperta o corpo, abraça. Cria a conexão. Cria a conexão. Isso é uma forma de pensamento. Você pensou que você gosta do beijo, do toque do outro. Então, quer dizer, você verbalizou, você pensou e verbalizou. Quer dizer, isso já chega a ser um planejamento de que o que acontecer durante o dia, nós vamos estar bem, nós vamos estar conectados. Então, quer dizer, o beijo ele já vem para fazer tudo isso. A gente não pode perder a linha do beijo, não pode perder a chance do beijo.
o beijo de boca, o beijo, né, mais longo um pouco, um beijo de língua, aquela coisa, sabe, gostosa. De vez em quando, no meio do dia, uma situação, nós precisamos exercitar. Se você já não faz isso há muito tempo, começa a fazer devagar, mesmo que o outro estranhe, você entendeu? Mas o negócio é isso, a gente tem que estar sempre surpreendendo. Gente, se nós não surpreendemos o nosso companheiro, ou o nosso companheiro não nos surpreende, nós vamos esperar isso de quem? Não vamos esperar que isso aconteça é, fora, né? Vamos fazer isso agora. Então, os carinhos, as carícias, os beijos, tudo isso, né? Esse jogo de sedução que nós falamos, né? Coisas tão pequenas que a gente deixa de praticar, na outra aula até falei, né? Sobre a questão do tomar banho junto, né? O tomar banho junto é uma coisa importante. Eu tenho até uma prima que eu acho fantástico, assim. Ela fala assim que é o momento da DR, dela e do marido, você entendeu? Ela falou assim, às vezes a gente prepara tudo antes, arruma janta, tá, não sei o quê, fala pros filhos. Eu e o pai vamos tomar banho, tá? Então, ó, vocês ficam assistindo televisão. Ela falou assim, deixa tudo pronto. Ela falou assim, e durante o banho, ela falou assim, durante o banho já foram muitos projetos. Projeto de casa, de trabalho, de adquirir as coisas, de pensar sobre o nosso relacionamento. Ela falou assim, então era o nosso momento de DR, né, de discutir a relação. Seria a hora do banho. Então a gente precisa ter essa questão. Mas o banho, ele é uma coisa, né? E outra coisa, o banho, ele pode te dar a oportunidade de fazer algo que às vezes não agrada muito, mas você pode fazer, porque, gente, realmente, tem gente que às vezes não tem, vamos supor, principalmente homens, né? Às vezes, assim, o homem não tem aquele capricho no banho. E outra coisa, né? Por o órgão ser externo, o homem soa mais, o homem tem mais pelos no corpo. Então, realmente, o homem ele precisa de muito mais atenção ao banho, né? Por quê? Porque, na verdade, né? Quer dizer, sovaco, pescoço, o meio dos peitos, tudo tem mais pelo, tem mais isso. Vocês imaginam o pênis, você entendeu? Que às vezes ele fica ali ele fica que nem sanfona durante o dia, né? Às vezes uma hora ele estica, outra hora ele volta, uma hora ele estica, outra hora ele volta. Então vocês imaginam todo esse movimento no suor. Então, então vamos tomar banho? Então você pega e você fala assim, né? Dá um banho no marido. Gente, eu duvido que o marido não ia gostar disso. Duvido. Se alguém. Eu queria que me dessem o feedback disso, você entendeu? Porque, como não? Você entendeu? Aquela coisa do, vem aqui, deixa eu lavar seu cabelo, né? Encosta atrás do marido, aí vai, espuma, lava, faz ele deitar a cabeça, né? Passa, né? Faz um carinho na testa, aquilo vem pro pescoço, você entendeu? Criar conexão, né? Eu não sei se isso assusta vocês, se isso faz pensar, se é um assunto que vocês chegam a gostar ou não, né? Mas é necessário, porque tem o seguinte, se nós não falarmos isso num ambiente seguro, saudável, e aqui, ó, sem nenhum palavrão, sem estar fugindo da regra, sem estar sendo, tocando grosseiramente em nenhum dos aspectos, nem colocando, nada pejorativo em cima do que nós estamos falando, nós vamos falar isso aonde? Aonde que nós vamos falar sobre isso? Sobre o nosso corpo, sobre ele ser diferente do de todo mundo, né? Um dado importante para vocês terem noção do que isso como é grande, né? A gente já sabe que a grande maioria das mulheres muçulmanas ou muito daquela área, as mulheres elas não têm poder para nada, né? A gente sabe disso, né? A gente vê aí como diz, as mulheres vestidas de burca, todo o sofrimento que eles passam e todas as guerras, tudo é muito no poder masculino. Então, o que que acontece? A grande maioria, eu acredito que saiba, que as mulheres elas são mutiladas, né? Já desde criança, as meninas já são expostas à mutilação do clitóris, já é retirado delas, né? Esse órgão muito, né? Quer dizer, externamente, porque quando ele fica na parte externa entre os lábios, quer dizer, ele é pequeno. Mas o que que acontece? É como se fosse o botão da campainha, é o que fica pro lado de fora da porta. É só aquele botãozinho. Quer dizer, dentro dele ele tem ali a eletricidade que vem ali no cano e dentro ele tem a sirene grande que faz barulho dentro de casa. E é a mesma coisa assim com o clitóris.
ele tem uma ligação pequena na ponta do clitóris, ali nos grandes lábios, né, nos lábios externos. Então, quer dizer, ele vai conectar com o órgão lá dentro, onde ele vai inflar com sangue. Aí sim, ele vai facilitar o prazer, vai dar sensibilidade à mulher. E isso para a mulher muçulmana também em vários lugares, não é só só nessa área muçulmana, não. Eu estava vendo sobre uma informação da ONU, né, que eles estão com um combate quanto a isso, né? Mas é mais de 30 países que isso acontece. Tristemente, isso acontece. Então, quer dizer, em mais de 30 países, entre África, Oriente Médio, Ásia, e assim, é muito triste. Então, a luta deles é para que tenha zero de incidência. Por que que isso acontece? Porque se a mulher tiver voz, tiver força e tiver o domínio do seu corpo, ela também tem controle de muitas outras coisas. Não sei se faz sentido para vocês, mas se nós formos olhar bem, faz sentido. Eu até nem gosto daquela frase assim, ó. Quem não dá assistência abre para concorrência, né? Geralmente a gente escuta isso, não sei se vocês escutaram, né? Mas é assim, se você não faz, alguém faz, né? Eu já escutei tristemente mulheres que vinham falar comigo e falavam assim, eu já tive amigas que vieram conversar comigo e falavam assim, ai, se você não está fazendo com seu marido, alguém está fazendo. Gente, que triste esse tipo de coisa. Você entendeu? Então, quer dizer, quem não dá assistência abre concorrência. Não. Então, vamos ver o que está acontecendo. Vamos saber se o outro também está sentindo isso. Se o outro também está sentindo essa falta. Se as necessidades estão ali, se elas estão bem alinhadas ou se elas não estão alinhadas. O que é que está acontecendo? Mas, de qualquer forma, analisem. Se tem países que têm esse pensamento já de que isso daí é uma coisa milenar, né? Eles já sabiam que a mulher, com o poder do prazer, dela saber o que ela gosta no corpo dela, ela poderia dominar o homem, ela poderia conseguir coisas. E nós temos muitos relatos, né? Às vezes, né, reis, né? Na Bíblia a gente tem quantos reis não sucumbiram por causa das suas rainhas, por causa da direção das suas rainhas? Ah, era porque ela tinha os lindos olhos azuis penetrantes, elas hipnotizavam todo mundo? Não, é um borogodó diferente, é uma coisa extraordinária. Por que que será que aí o homem ia se perder por tão pouco? Por causa de uma mulher? Só por causa da sua beleza? A menos que às vezes ele tivesse muito problemas sexuais e que para ele só de ver lá a mulher linda, sabe, em cima do altar, já seria suficiente para ele. Mas é muito mais difícil, venhamos e convenhamos, né? Vocês conseguem imaginar um homem que chega nesse ponto da idolatria? Já é mais difícil, né? Então, que triste é saber que os países fazem isso. Quer dizer, então nós somos privilegiadas de muitas as formas. E agora somos privilegiadas pela informação. Então, a gente não pode deixar isso passar despercebido, né? Aí, às vezes, eu penso, será que a gente não faz alguma mudança por medo? Medo do julgamento, medo até do julgamento do companheiro. Será que ele vai falar assim, ué, tá aprendendo aonde? Já que você escutou isso? Será que às vezes uma formação um pouco machista, um pouco mais conservadora, ia falar assim, ué, que esse papo é esse? Né? O que você andou vendo? Com quem que você está saindo? Que lugar que você está frequentando? Que está falando esse tipo de bobagem, esse tipo de bestagem? Ou será que às vezes esse tipo de surpreender o outro com uma coisa diferente, eu garanto para vocês, faz uma mudança incrível no relacionamento do casal. Falei para vocês que eu ia falar, né? Então é o seguinte, eu vi, graças a Deus, né? Eu tenho assim, eu com meu marido, a gente tem um relacionamento maravilhoso, né? A gente ri da gente mesmo, né? A gente faz piada com a gente mesmo. A gente consegue identificar quando algumas coisas não estão legal, a gente senta e conversa, verbaliza bastante. Ah, Elígia, mas para você é fácil. Não, nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Tudo é um desenvolvimento.
Tudo é um caminhar e tudo leva tempo. Então, quer dizer, é investimento. Isso é o casamento, é a decisão. Nós decidimos que vamos ficar junto, então nós vamos ficar junto. Mesmo gostando ou não. Se não tiver gostando, nós vamos dar um jeito, né? Então, eu falo assim que se o mar de Balneário Camboriú falasse, todas as vezes que no início do nosso relacionamento nós moramos em Balneário Camboriú, se aquelas pedras ali, das beiradas ali perto da rua 1500 falasse, meu Deus do céu, né? Ia falar, Jesus, aquele casalzinho que sentava aqui para chorar e ratear, né? Então, quer dizer, quantas vezes a gente, né, travou batalhas de, e aí, o que você quer? Eu quero ficar junto, não quero ficar junto. Ai, mas desse jeito não tá legal, né? A gente não tá se acertando nem financeiramente, nem o que tava trabalhando, tava em desconcerto. Então tá. Aí, conforme foram passando os anos, teve uma vez, quem nunca, né? Quem nunca isso, atire a primeira pedra, né? Claro, a gente sempre fala. A Cris, a Cris já tá ali rindo, né? Quem nunca, né? Que nem a fase do hoje tem, da gente já olhar e meter um não logo de cara, né? Quem nunca? Hoje tem, né? Mas sei lá, gente, eu duvido se na casa de vocês não é igual. Eu tô vendo, porque se eu vejo, eu tô vendo, tá? E não é nem que eu tô lá, é porque, sabe aquele negócio do, e aí? Aí começa aquela passação na mão de falar, eu tô, pega eu dormindo, sei lá, eu me entrego pra você, eu não, né? Não vou resistir. Gente, teve um dia que numa dessa eu não vou resistir. O Fabrício sentou na cama, acendeu a luz e deu de dedo na minha cara, assim, ó. Falou, ó, deixa eu te falar uma coisa. Se você não tá bem, se você precisa de alguma coisa, se você não tá legal, nós vamos procurar ajuda. Você vai falar pra mim se você quer ir no médico, se quer fazer consulta, se quer conversar com alguém, se quer ir conversar com o padre, nós vamos. Se você não estiver bem, nós vamos fazer exame, a gente vai procurar ver certinho. Ele falou assim, mas entenda uma coisa. Eu quero que você queira estar comigo. Então, veja o que você precisa, que eu vou te ajudar, mas eu quero que você queira estar comigo. Que quando eu demonstrar interesse, ou que eu quero te abraçar, o que eu não quero que você vira de lado, que você faz pouco caso, que gente, mas aquilo bateu assim que nem um tapa na minha cara, você entendeu? Porque aí, que nem a gente fala, que às vezes o nosso propósito está ligado às nossas dores, né? A tudo que a gente, a tudo, né? Porque como diz, a gente fala daquilo que a gente vive. E eu sempre, sempre, sempre fui muito sonhadora, muito apaixonada, né? Enquanto as meninas, às vezes, já de criança, já pensavam em, sei lá, ter suas profissões e ser professora, e, né, eu tinha as amigas naquela época, né, a grande maioria queria ser professora, porque, gente, eu tenho 44 anos, na minha época ninguém falava assim, eu quero ser médica, isso daí era uma em 50, né, eu quero ser professora, né, eu quero ser outra coisa, mas, tipo assim, era mais difícil outras profissões que te levassem para muito longe de onde você estava, da sua família. Mas enfim, né? Lígia, o que você quer fazer? Eu quero casar e ter 3 filhos. Gente, para mim isso era o auge. Casar e ter 3 filhos, casar e ter 3 filhos, né? Então, tipo assim, eu passei, eu fui, eu tive um relacionamento, né, antes, e vivi todas as intensidades desse relacionamento. Vivi todo o amor, né, que um relacionamento traz na juventude, e também sofri todas as dores da imaturidade que carrega com essa situação. Então, depois, passando por um divórcio, passando por todas as dores que eu conheço e entendo quando as mulheres abordam isso comigo, eu tive a chance de conhecer o Fabrício. E nisso, eu brinco que eu falo que ele é o meu São José, né? Então, com isso, eu tinha duas opções na minha vida. Tinha duas. Ou eu trazia para o meu novo relacionamento todos os traumas e todas as dores que eu tinha dentro de mim, ou eu ia viver aquilo que aquela menina de 13 anos queria: casar e ter 3 filhos. E eu optei por isso. Então, por isso nós fomos trabalhando relacionamento, trabalhando relacionamento, trabalhando relacionamento. E no dia que isso aconteceu, me chamou muito a atenção. Porque aí despertou algo que há muito tempo eu tinha deixado de acreditar, que seria melhorar o relacionamento e ajudar as pessoas a não passarem por isso, porque eu tinha ficado concentrada na minha dor, né?
tinha ficado concentrada na minha dor. E outra coisa, eu não estava mais olhando para o outro, eu não estava mais olhando para o Fabrício, para as necessidades dele. Se ele estava se sentindo amado, se ele estava se sentindo desejado. Então, quer dizer, quando ele me deu aquele chacoalhão, eu pensei, falei assim, quantas vezes antes num relacionamento, né, ou até às vezes num outro relacionamento, de namoro, tudo, a gente se deixa sentir enganada, ou até mesmo assim, não priorizada. Que eu acho que esse sentimento do desamor, de não ser amada como a gente espera, né, como a gente desejava, ou de ter o recíproco. Eu amo e desejo ser amada na mesma intensidade. Então, quando eu, sabe, deu aquele clique que eu falo, meu Deus, né, eu já sei o que não ser priorizada. E agora que eu sou priorizada, eu não valorizo. E aí eu precisei de um dedão na cara no meio da noite para passar esse carão, você entendeu? Que realmente o nosso cônjuge é para fazer isso conosco, é para nos chamar a atenção. E isso eu não recebi de forma assim, o problema é seu, se você quer ficar aí, quer ficar coisando o tempo todo. Quer dizer, eu poderia ter ainda dado uma de, né? Tipo assim, e aí, não tá feliz? Não tá feliz? Não tá contente? É como dizem, né? Alguns do interior, não tá contente? Então, quer dizer, não, eu acolhi aquela crítica, eu entendi, porque ele ainda falou assim para mim, ele falou assim, entenda, eu sou visual. Ele falou assim, então eu olho para você e eu desejo, eu quero você, eu gosto de estar com você. Ele falou assim, economiza meu tempo, que assim, e isso varia de casal para casal, diz o português, varia, tá? Varia de casal para casal. Tem casal que gosta de uma lingerie bonita. Tem casal que gosta de um momento preparado. Tem casal que gosta de uma vela no quarto. Ok. Cada um na sua dinâmica. E se gosta, vamos fazer esse investimento sempre. Mas meu marido sempre falava para mim: economiza meu tempo, não gasta nem com lingerie. Se sair do banho, já, né? Ele falou: se não quiser nem usar a toalha para secar, pode deixar que eu já te seco. Então, quer dizer, eu comecei a reparar esse tipo de prioridade, de estar comigo. Não era só a questão do ato sexual, era ele querer que eu quisesse estar com ele. Gente, mas aquilo bateu muito fundo em mim, viu? Então eu falo para vocês, reparem bem qual é a linguagem de amor que o outro tem, qual é a linguagem de amor que nós temos e o que precisa ser alinhado dentro dessa dinâmica do casal. Porque é o seguinte, nós temos que ter manutenção. A manutenção, gente, ela é sagrada. Sagrada. Por que que é que Deus iria fazer um único órgão na mulher para isso? Para quê? Que era para nós termos esse presente como casal numa relação. Então, vamos pensar na manutenção. A manutenção é o quê? É a ação. Então, quer dizer que dentro desse PPA que passamos nesses momentos, né? Então, eu deixo vocês com essas indagações, né? Espero que tenha feito muito sentido para vocês sobre a questão do sexo em pensar, planejar e agir. E que toda vez que tenha essa ação, seja maravilhoso, seja completo, seja um ânimo, seja um sopro de vida de ânimo para o casal, porque nós já enfrentamos muitas coisas. Então vamos enfrentar elas abastecido de um amor que se concretiza, que se fideliza, que se conecta, né? Vamos aproveitar, né? Nós mulheres, eu falo assim, nós mulheres casadas, nós temos isso a nosso favor. Então vamos viver e vamos viver bem. Temos dificuldade ou temos curiosidade? É para isso que nós temos os profissionais, você entendeu? Cada um na sua área. Precisa de uma reposição hormonal? Beleza, vamos procurar aí um médico para isso. Aí precisamos de uma conversa, nós temos aí psicólogos, terapeutas, os sexólogos, a gente está aí para isso. Precisamos cuidar das emoções, da saúde e também dos nossos pensamentos na área da sexualidade. Espero que tenha sido Lígia. uma manhã agradável para todas vocês, que ninguém tenha ficado com os cabelos arrepiados, né? Eu tentei me controlar o máximo possível,
né? Ô, Lígia, Mas, eu tô ainda esperando por uma aula que você esteja descontrolada. menina, aí o E a negócio não gente pode vai ir pro rir YouTube. muito, cara. A gente vai rir muito. Ô, Não Lígia, pode ir pro YouTube. deixa eu fazer os comentários aqui importantes, né, daquilo que eu fui anotando durante sua aula. Então, gente, quando a Lígia fala pensamento, a minha irmã tem uma amiga que se separou do marido. E aí, depois da separação, ela começou a reavaliar tudo que tinha acontecido no casamento, né? Isso se chama autorresponsabilidade, né? Quando você não culpa só o outro, né? E aí ela foi procurar uma pessoa, uma terapeuta da área da sexualidade. E o primeiro exercício que essa psicóloga passou, eu não sei se era psicóloga ou era terapeuta, passou para essa amiga da minha irmã era que ela tinha que pensar sobre o sexo, porque como ela trabalhava bastante e ela levantava cedo, era aquela correria, chegava à noite, gente, ela estava exausta e ela não tinha nenhum apetite, nenhuma vontade de ter relação sexual. E não tendo relação sexual, eles foram se distanciando a ponto de se separar, né? Não Sim, foi só isso, claro que foram outras coisas, mas a vida sexual já não sim, existia há 4, 5 anos antes da separação. Então, assim, sim, e aí foi um dos exercícios que ela passou, ó, você precisa pensar sobre o sexo, porque é o que você pensa durante o dia que você vai executar lá no final do dia. Se você não pensa, se você não lembra que existe sexo, como é que você vai ter excitação? Como é que você vai sentir prazer, sentir vontade, né? Então, assim, a importância de você pensar naquilo que você quer viver é muito importante, sim. gente. Quem conhece quem aqui, né, o pessoal da mentoria que a gente trabalha a mente, tudo começa aqui na mente, entendeu? Para depois ir para o corpo. E quantas vezes a pessoa não tá afim, mas ela começa a pensar sobre isso, ou vê uma cena de um filme, ou vê alguma coisa, e ela já se excita, né? E o Claro. homem, gente, por ele ser visual, ele vê isso durante o dia todo, mesmo ele trabalhando, mesmo ele recebe vídeos no Sim, WhatsApp. Ele sim, pensa sobre isso e à noite ele quer isso, entendeu? E sim, a mulher tá focada nos filhos, sim. tá focada em tantas coisas que não é, Claro. Para ele sempre vai ser o hoje tem. exatamente. Para Ele ele já sempre vai levanta ser, pensando nisso. né? Gente, Aí uma coisa se interessante tem algum marido que não fala hoje tem, esse daí tem que dar um prêmio para ele, tem que dar um é, troféu. aí aqui, olha como Deus foi generoso, né? Eu não sabia que essa informação que a Lígia nos trouxe, que homem tem 4.000 terminações nervosas e nós, mulheres, num lugar muito menor, né? Temos Uh, 10.000 terminações nervosas, gente. Então, realmente, nós temos toda a habilidade para ter prazer. A gente precisa querer ter prazer, né? Se eu não quero, gente, se eu olho para esse assunto como, ai, nossa, que saco, ai, não acredito, mais uma vez, ai, ele veio pro não, meu lado. Eu tô. fora a vergonha, né? A vergonha, vamos supor, se alguém, tá, eu trabalho com essa área, para mim é fácil de falar e é óbvio que se eu vejo que isso é uma necessidade, eu tenho a obrigação de fazer a minha manutenção, porque senão eu não poderia estar falando isso. Aí tudo bem. Aí já causa aquele negócio. Nossa, mas você gosta? Ui, você gosta de fazer. Gente, parece que é assustador, né? E outra coisa, nós convivemos em muitos grupos de mulheres. Se a gente for lançar esse tipo de assunto e alguém disser que sempre é mais disposta, que isso não é um problema, que as outras já ficam assim, né? Como assim? Como não? Vem aquele julgamento, gente, não é o julgamento nem de outro homem, nem de, são nós mulheres julgamos nós mulheres. Se alguém fala que o sexo para ela é prazeroso, é maravilhoso e, É tão faz incomum, né, parte. Lígia, que não é aceito, né? Não é aceito. Quer dizer, então, se nós, entre nós mulheres, não conversarmos, não divulgarmos, né? Que nem foi falado do comentário de uma de nossas colegas, né? Num lugar tão menor, né? E nem é tão escondido, gente. Eu garanto para vocês, não é tão escondido. É que a gente não conhece o nosso corpo, porque ele fica que nem campainha. Ele fica na beirada da porta. Você entendeu? Ele tem um botãozinho que dá para. Bem bom. Então, outra coisa, Lígia, que você falou, Lô, que eu achei muito interessante. Eu lembro uma vez, há muitos anos atrás, eu estava assistindo a Xuxa, né? Quem é da época da Xuxa, né? E a Xuxa estava entrevistando a Ivete Sangalo.
E aí ela perguntou assim para Ivete Sangalo, que lingerie que você gosta de usar na hora H? E a Ivete Sangalo respondeu assim, nenhuma. E aquilo assim, sabe? Porque o homem ele não tá interessado na sua lingerie, é muito mais uma coisa da mulher, né? Que você falou que o Fabrício não tá interessado nisso, eu também, o Márcio nunca leu. Isso não interessa para ele. Aham, É muito tipo, mais uma coisa da mulher, claro que é legal você se preparar, comprar uma lingerie nova, né? Mas, gente, isso não impede de maneira nenhuma, você não precisa isso. desse De vez estímulo em para. quando, tudo bem, mas você não precisa ser assim. Isso só acontece se for assim. Não. Daí se tiver só acontecendo, se for assim, aí tem algum problema que precisa ser investigado, né? Sim. Então, assim, não é por isso, né? E outra coisa que a Lígia falou, de investimento e processo, né? Tipo assim, tudo na vida é um processo. Ela teve que ouvir isso do marido dela, ela teve que olhar para ela teve que ver que vida que eu quero levar. Se eu quero repetir os mesmos erros com o antigo marido ou quero continuar diferente, né? Então, tudo isso, gente, é você olhar para dentro e você perguntar para você, o que que eu quero? Eu quero manter esse casamento? Eu quero ser feliz aqui? Porque já que está casado, para que manter um casamento infeliz, né? Uhum. É Tanto muito para você peso. quanto para o outro, né? Já imagina que É muito peso, né? pesado. É muito Muito. pesado. Então, Muito pesado. assim, você precisa trazer, né, essa consciência do relacionamento que está na sua mão, está muito mais na mão das mulheres do que dos homens, né? Porque o homem geralmente está disposto a qualquer dia, a A qualquer qualquer. horário. São as mulheres. Ah, hoje estou de TPM, hoje estou com dor de cabeça, hoje não quero, Ah, eu tô hoje eu passei um cansada. dia muito Ah, os meninos deram estressante, né? trabalho. Ah, fui chamada na escola por causa do menino, por causa da menina. Você entendeu? A mãe, a sogra, a família, o balde de roupa, E o homem, assim, ele pode ter passado o estresse que foi, né? Chega no final do dia, ele desconecta de tudo. de tudo. E a Você mulher não, entendeu? ela passou um dia estressante, no final do dia não tem essa possibilidade, Não, porque ela estressou durante o dia. e se nós mulheres entendêssemos que isso faz parte de um processo também de conexão, de relaxamento, de tempo e de satisfação e de alívio e de um relaxamento corporal mesmo, aquela coisa da distensão, tirar a tensão, talvez nós pensássemos mais durante o dia, né? É. Talvez nós Pensar, investiríamos muito mais nisso, né? investiríamos muito mais, você entendeu? Porque tem o seguinte, se nós casamos, tudo bem que ao longo do tempo, como diz Cláudio Duarte, tudo cresce, né? O que era amorzinho virou amorzão, né? Quem era ajeitadinho virou ajeitadão, né? Então todo mundo ganha aí uma massa de peso. Não, salvo alguns, né? Mas aqui no nosso caso, todo mundo fez um upgrade. Então, né? Mas pensar, né? Não é só lembrar daquele namoro que era gostoso, daquele beijo que era gostoso, porque, ai, era novinho e tal. Não, você tem que amar agora, como tá? Se tá acima do peso, né? Se tinha cabelo e agora tá careca. A gente tem que estar sempre pensando naquilo, nas qualidades do outro que a gente gosta, né? Eu gosto do cheiro, eu gosto do pescoço, eu gosto porque ele é forte, eu gosto das costas, eu gosto do toque da mão, né? E prestar atenção nos detalhes do companheiro. Quanto tempo a gente não presta atenção no detalhe do companheiro? Como que tá o rosto dele, de parar, de olhar nos olhos, ver o contorno dos cílios, sabe? Ver a pele como tá. Gente, quando a gente começa a entender esse tipo de conexão, muita coisa cai por terra e muita coisa brota aí da Na terra também que relação, estava né? ali. Lígia, eu acho que o pessoal tem pergunta para fazer. A Dulce já abriu a câmera aqui e já está aqui com o microfone aberto. Dulce, bom dia, pode fazer a sua pergunta. Bom dia. Então, em cima do assunto que vocês estavam falando, um dia meu marido falou assim, que a diferença entre o homem e a mulher é que se o homem teve um dia muito estressante, se foi muito problemático, ele quer descarregar e ele quer ter sexo. E a mulher, se ela teve um dia estressante, ela quer entrar num casulo e quer ficar quietinha. Então, é aí que está a diferença, porque a mulher só faz o sexo por amor. Se ela estiver se sentindo querida, amada, se sentindo, né? E o homem já não, ele, tipo assim, ele precisa esquecer, sair da caixinha dele, né? O que, É que, uma que forma de é relaxar, né, para ele, né? isso, isso. E um outro detalhe que eu ia falar também é assim, eu logo quando eu casei,
eu tinha o costume, naquela época não tinha WhatsApp ainda, mas quando ele viajava, eu mandava algumas cartinhas, assim, eu arrumava a mala dele e eu colocava, assim, em roupas separadas, assim, cada dia que ele fosse Sim. pegar uma roupa, tinha um recadinho picante, sabe? Aí Uhum. eu lembro um dia que ele foi para Bolívia e aí eu mandei um recadinho assim: Amor, hoje já faz 10 dias, bate uma por nós. Tipo assim, o casal, Dulce, olha, Dulce, gente. né, para a gente ver o nível de conexão que o casal tem para isso. Quer dizer, ela quebrou o tabu da fala, do tal, você entendeu? Para se conectar com ele. Então, É, assim, isso é muito bacana. Eu acho assim, ó, que nem a primeira questão, Nilce, isso? Dulce. Dulce. Ah, desculpa, Dulce. Então, é assim, ó, que nem você falou da primeira vez, né, da questão do homem, a diferença do homem. Muitas vezes, né, se ele, vamos supor, quando o homem verbaliza esse tipo de coisa, o homem é diferente, porque ele veio com essa configuração. Alguém falou isso para ele. Você precisa descarregar, você entendeu? Porque eles já Uhum, vêm com essa configuração. Você precisa descarregar, uhum, e a forma de descarregar é na forma da masturbação e a ejaculação. Então, aí você descarrega, você descarrega, você descarrega. Tá, mas aí uhum. você não tem conexão. Então, às vezes, não é. Ele aprendeu que a palavra é descarregar, mas ele Isso. ainda não entendeu que seria se conectar. E justamente nessa questão, como ele tem essa mentalidade de descarrego, então ele não capricha nos detalhes, né? Ele não capricha nos gestos, ele não No capricha na tempo, o preparação, tempo, né? como diz, isso. o O carinho, tempo que né? vai estar. Antes, né? De Então, fazer um mas aí tem o seguinte: carinho. enquanto a gente não sabe disso e acaba acontecendo no automático, tipo assim, você não tá totalmente feliz ou você pensa assim, é só isso. Tudo bem, porque você está numa ignorância, sem conhecimento, eu quero dizer. A ignorância que é a falta do conhecimento. Mas quando a gente começa a ter conhecimento, a gente começa a fazer umas mudanças. Se sentar e conversar e expor é mais difícil, então começa a fazer as mudanças sutilmente, você entendeu? Se às vezes, é claro, o homem, às vezes muito homem tem já a forma de começar a relação e já querer penetrar e já vir. Às vezes, o que a mulher pode fazer com calma quando ela já está entendendo esse tipo de coisa? Evitar a penetração, às vezes alongar um carinho, você entendeu? Às vezes muda de posição para que ele perceba que você não quer a penetração já agora. Então, quer dizer, são jeitos que, quando a mulher ela entende, quando ela vê essa necessidade e ela entende que o outro não está ainda, não entendeu isso ainda, se ela não verbalizar, ela vai mostrando com gestos que, ó, tem que ter mais tempo. Sim, e eu falo para você que a maturidade do casamento e os anos que a gente passa junto, a vida vai moldando e a própria natureza também molda. Porque, assim, no começo do casamento é tudo muito rápido e é muito paixão, né? A coisa anda rápida. Só Uhum. que agora eu tenho, estou indo para 40 anos de casado. Então, agora, ele querendo ou não, tem que ter muito carinho, porque ele já tem 66. Ou faz muito carinho para funcionar ou não funciona, né? Sim, quer dizer, tem tudo isso. Mas o que que isso acontece? Acontece porque tem uma construção, tem uma maturidade, tem um entendimento, que agora tem a questão da idade, tem a saúde, e todos nós vamos passar por isso. Todos Uhum. nós. Então, como nós queremos chegar nessa fase? Nós queremos chegar nessa fase com uma conexão tão boa que isso não vai nos impedir de ter uma vida satisfatória, com conexão, com prazer, com amor, mesmo quando você não tiver a virilidade de 20 anos. E todos os homens, como diz, se não quer morrer cedo, vai passar por isso, Sim, né? É. E tem essa questão, o entendimento. Então, a mulher tendo esse entendimento, vai conduzindo tudo, que nem a gente fala e é uma verdade. O homem é a cabeça da relação, beleza. E a mulher é o pescoço, ela vai moldando, ela vai virando para onde ela quer. Uma cabeça sem pescoço é só uma cabeça. Ela só vai olhar para frente, você entendeu? Como diz, os olhos, a cabeça parada, os olhos vai até um ponto. Ele só vai enxergar mais se a cabeça, se o pescoço direcionar. É isso mesmo.
Mais alguma coisa, Dulce? Não, a Dulce já fechou o microfone. Deixa eu perguntar se alguém tem mais alguma pergunta. Vera, você, Lurdinha, Grazi, Patrícia. A Vera abriu o microfone. Pode falar, Vera. Bom dia, Lígia, tudo bem? Bom Oi, dia. bom dia, tudo bem? Bom Tudo bom? dia. Nessa questão mesmo que a Dulce falou, né, sobre satisfação depois de um dia exausto, né, como forma de alívio, né, realmente, né, ele fala assim, houve, né, claro que a gente, né, já faz 24 anos que eu sou casada, e então, às vezes, quando acontecia isso, que eu tava assim, não estava muito disposta no dia, né? Vamos dizer assim. Ele chegou e falou para mim: como eu te deu esse ultimato para você também, eu tive, sabe? Você também? Olha, eu preciso. Se você não está bem, procura um médico, procura o que que você tem, mas eu preciso. E assim, toda vez que ele chegava cansado, tal, ele falou assim, era uma forma assim de desconexão do que ele tinha vivido durante o dia. É uma forma de liberar a mente dele, de assim trocar aquilo que ele tinha vivido daquele dia para desconectar tudo. É como Porque se fosse um reset, né, Vera? Começasse ali de novo, né? exato, exatamente. Então ele falou assim: eu preciso. E às vezes, assim, que às vezes ele sentia que às vezes não estava muita, o que que ele fazia? Ele redobrava a atenção. Aí não tinha como você não se deixar Não, levar, porque sim. ele tinha que fazer o trabalho, vamos dizer assim, de fazer você falar assim, ó, tô ok. Então, Aham, sim. O negócio é isso, é entender que é, agora eu tô ok, é, agora eu quero, é, agora eu tô envolvida. Porque do contrário, gente, é o mesmo que temperar, vamos pensar aí, que carne que precisa ficar muito tempo no tempero. exato. Não, ele falava assim, hoje eu Tá não quero entendendo? dia, Você eu tem não que quero. ficar ali, Ele falava, hoje eu não você tem quero que ficar ali negociar. As marinando para pegar analogias da Lígia são ótimas, né, gente? E ele falava, eu falava assim, olha, hoje não, eu falava assim, ele falava, a gente criou uma palavra engraçada para isso, né? A gente falava assim, hoje não tem necromancia, tá? Então, Ah, sim. É, Aqui em casa é o pai. Às porque vezes, então, o negócio tem que estar 100%. Então, assim, a gente sempre levou isso muito engraçado, né? Então, a gente vai se deparar com momentos assim, vai. vai se deparar, vai. É assim, infantilidade minha não pensar que todo casamento passa por isso também, né? Aham, Mas a gente sempre conseguiu levar de uma forma engraçada e resolver as coisas sim, ali de forma leve. E isso faz, assim, uma diferença gigantesca, né? faz. é. É. Gente, Aí, eu tá também vendo? estou no A gente mesmo barco de faz. vocês, viu, da Vera e da Lígia. Já tive que escutar essa conversa séria aí. Não, e nós ainda vou dizer para vocês, nós ainda somos privilegiadas, Exatamente, isso que eu pensei, porque se ele porque tá nós, falando isso para você você, é entendeu? porque ele tá. Nós tomamos, aham, tomamos um puxão de orelha, mas ainda tipo assim, te esperta, vamos, você entendeu? Sim. Mas muitas mulheres às vezes não passam por isso. Então, quer dizer, se a gente Se puder as evitar de mulheres não passar isso, estão passando por isso, é porque talvez ou o marido tenha. ou porque estão muito bem e nós estamos precisando ter aula com outras também, né? E também não tão, Precisamos talvez que não mais tenha mulheres tanto apetite, transbordem né? experiência. É, Mas se ele não tá procurando, ele não fala nada para você e ele tem esse desejo, é porque talvez ele tenha procurado outra mesmo, infelizmente, gente. ou realmente esteja com bastante, às vezes esteja com problema, você entendeu? Esteja assim com a libido baixa, esteja às vezes passando por um processo de depressão ou um É, estado depressivo que às vezes um estado de tristeza. E tudo isso a gente tem que a gente tem que fazer a manutenção o tempo todo, é o termômetro do casal. Como tá, como estamos, se nós estamos falando sobre todos os assuntos, se nós estamos falando sobre o financeiro da casa, se tem coisa escondida por aí, sobre tudo. é bem Então, isso mesmo. É. né? É Ô, o a pacote. Lurdinha abriu aqui o microfone, a câmera. Lurdinha, você quer fazer uma pergunta para Lígia? Não? Nossa, viu? Se arrepiou o cabelo ou não, Lourdes? Arrepiou os Eu, cabelos ou tá de boa? Se tiver de boa, tá tranquilo.
A Lurdinha tá de boa, eu acho. Então, Tá de gente, boa. ó, eu queria agradecer, né, a Lígia, a disponibilidade da Lígia de estar aqui, de trazer o conteúdo dela para você, a experiência dela, né, o relato dela, porque, gente, isso que aconteceu com a Lígia, eu acho que já aconteceu com 99,9% das mulheres, né? Só que eu vejo isso como um grande presente. Eu vejo isso como um grande presente, porque se ele chega a falar para você, né, olha, não tá legal, a gente precisa mudar. O que que precisa ser feito para mudar? É porque ele te ama, porque ele tá ainda interessado em você. Se ele não tivesse, isso dentro do comércio, né? Quando um cliente reclama do seu produto, é porque realmente o cliente ainda quer continuar sendo seu cliente. Sim, Porque quando ele não reclama mais, ele vai para outra loja, outro lugar. outro Então produto. significa que ele não quer mais ter negócios com você. E no casamento é a mesma coisa, né? Se ele está Sim, reclamando, é porque ele gosta, é porque ele quer, é porque ele está disposto. Então, assim, a gente tem que ver isso como um presente, né? sim. E aproveitar esse presente para olhar para dentro e falar assim: não, pera lá, o que que eu tô? Assumir a responsabilidade, né, gente? Que parte que eu não tô fazendo a minha parte? Porque igual a Lígia falou, né? Que ela queria fazer desse jeito sem estar ali presente, né? Imagina para o homem, ela estando só ali servindo Tá, como uma é uma tarefa que boneca, né? é, Como uma boneca ali, né? Ele não é isso que eles querem, né? Não é isso que ninguém quer, eu acho. Então a gente trazer isso para nossa autorresponsabilidade e olhar para dentro e falar assim, pera lá, o que que eu tenho que mudar? O que que eu tenho que aprender? Qual é a parte que eu estou errando? Eu estou sendo muito mecânica, eu não vejo a hora de acabar, né? Então isso é a nossa parte. Então, Lígia, muito é, obrigada, Deus te abençoe, tá? Você gostaria de falar amém. alguma palavra final? Eu que agradeço o espaço, Cris, a amizade, a confiança, né, de estar aqui falando com todas vocês através da Cris e agradecer a presença de todos vocês, né, e desejar que aonde chegar esse assunto, que ele seja muito bem recebido e abençoado e que possa derramar bênção na vida de quem ele alcançar. Tá certo. Obrigada. Gente, obrigada. Amanhã é feriado, não Obrigada. temos aula, tá? Mas a gente volta com tudo Tchau, na semana que vem. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Bom dia, tchau. então.